pastor está lá no fundo agora, estou dando boa noite para ele. Sempre que você estiver no seu coração, ei, e presta atenção, o diabo nunca vai colocar no seu coração o desejo de abençoar pessoas. Se você tem alguma dúvida se o que está no seu coração, que envolve abençoar pessoas, é de Deus ou não, estou tirando a dúvida hoje. É de Deus. Tá bom? Falou em abençoar pessoas, amado, é de Deus. É vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento desta palavra que nós estamos falando aqui. Então, todas as vezes que eu envolver, amado, estou te dando o segredo de por que pessoas que não estão dentro da igreja, sentadas nos bancos de igreja, que conhecem a Cristo, que já confessaram Jesus, por que elas prosperam tanto? Eu conheço um bocado de gente que não está sentado aqui confessando a palavra como a gente está confessando, mas que prospera. Por quê? Porque entendeu o segredo de abençoar. Entendeu o segredo de abençoar. Você está percebendo que é muito mais do que conhecer a palavra? Essas pessoas talvez não conheçam a palavra, mas elas praticam algo que está na palavra. Eu vou lhe dizer, amado, essa escola é uma escola de ensino da palavra. Nós nos prezamos, não é? Temos professores muito qualificados para ensinar essa palavra. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, amado. É melhor você ter 10% de conhecimento, mas praticar 100%, do que ter 100% de conhecimento e praticar só 10%. O segredo está na prática. Aleluia. O segredo, diga o segredo. Então aqui nessa escola, é uma escola muito prática. Não é uma escola teológica da palavra. Não é, amado. O objetivo não é ficar falando de teologia aqui. O objetivo é falar de coisas simples, como eu comecei dizendo, mas profundas, que qualquer um que as ouvir pode praticar. Esta escola, amada, apesar de ter professores como, eu ia chamar de Dulcineia, né? Duda, como a professora Duda que está ali, não é? Mulher extremamente qualificada para ensinar a palavra, pastor Wellington lá atrás, Jussane que está aqui, homens e mulheres que são levantados para ensinar, mas não é eles, o segredo não está neles, o segredo está em você praticar. E apesar de sermos qualificados, nós passamos essas verdades, como estou passando aqui hoje, de maneira muito simples, para que qualquer pessoa entenda. Entenda e pratique. Vamos passar, pode passar. Pode. Esses são os livros, eu trouxe alguns livros aqui, né? Volta um pouquinho. Eu trouxe alguns desses livros que estão ali, eles estão disponíveis aqui na nossa livraria, quando você estiver saindo hoje. Se você quiser adquirir um desses livros, você pode adquirir, tá? Vai estar aberto lá. Um deles está aqui, ó, Kenneth Hagin, Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira. Quer aprender como prosperar? Leia. E o outro, que é um dos livros base dessa matéria, Prosperidade Bíblica, um guia equilibrado do plano de Deus para as suas finanças, Derek Walker. Tá? Apenas 2 livros daqueles que estão ali. Pode passar? Pode passar? Eu quero que você leia comigo. Está todo mundo enxergando aí? Vamos lá? 1, 2, 3. O que nós cremos é o resultado do nosso pensamento. Se pensarmos erroneamente, vamos crer de maneira errada. Se a nossa crença for errada, a confissão também o será. Ou seja, o que dissermos estará errado. Tudo depende do nosso modo de pensar. Meu Deus. Tudo depende do nosso modo de pensar. Se você pensa, eu posso, você pode. Se você pensa, eu não posso, você não pode. Simples assim é. Eu não falei que as coisas são simples? A palavra de Deus é simples, mas é profunda. E quando você fala isso, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando você diz isso,
Amado, o mundo se abre diante de você, não é? Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, se eu estou alinhado com a vontade dele, eu estou pensando como ele pensa, desejando o que ele deseja, o que eu quiser vai acontecer. Não fui eu que disse. Ainda bem que não fui eu que disse. Está escrito na Bíblia, amado. Tudo posso. Não, Guga, não é tudo. Não é tudo assim. Não, é tudo. É tudo, amado. Naquele que te fortalece. Não é tudo que você quer. Alô? Esse é o equilíbrio. Não é tudo que você quer. É tudo que você quiser nele. Você estando nele. Senão você vai dizer assim, eu quero uma Mercedes, então eu vou lá comprar a Mercedes. Não, não é isso. Se a Mercedes estiver no seu propósito, está entendendo? É tudo conectado, amado. Amém? Então, tudo depende do nosso modo de pensar. Amado, se eu penso certo, diga assim, se eu penso certo, não, faz assim comigo, é escolinha, para você lembrar. Faz assim, se eu penso certo, todo mundo tem que fazer. Por favor? Isso aí, faz aí, rapaz. Se eu penso certo, eu creio certo. Se eu creio certo, eu falo certo. Se eu falo certo, eu vou agir certo e vou alcançar o resultado. Amém? Professor, isso é muito simples, então coloque em prática. Não é simples? É muito simples, então coloque em prática. Por que você está ansioso? Não ande ansioso. Não, por dívida pode. Não pode. Não, uma doencinha de vez em quando. Gente, uma doencinha de vez em quando. Não? O que está escrito na palavra? Coisa alguma. Aleluia, ainda bem que não foi eu que disse. Não ande ansioso por coisa. Não, você tem que dizer isso para você. Põe a mão assim no seu coração e diga assim: não ande ansioso por coisa alguma. Aleluia. Tempo para pensar. Tempo para praticar. E você vai sair daqui e vai praticar. Amém? Você vai chegar em casa, vai olhar, vai pegar. Eu não sei, agora a gente nem tem mais isso, né? Mas assim, algumas pessoas ainda têm. Uma conta de telefone, uma conta de água, de luz impressa. Né? Mas se não tiver impressa, você pega no seu celular, abre ele lá, olha para ela, diga assim: ei, eu não ando mais ansioso por você, viu? Aleluia. Professor, eu vou falar para uma conta. Fala que funciona. Eu tenho uma experiência de falar com a mangueira. Como é que é? Com a mangueira. Eu morava numa casa lá em Recife, gosto de contar essa história, né? Eu morava numa casa em Recife, tinha uma mangueira. Quando eu cheguei lá, o camarada que morava dizia, eu gosto muito de manga. Falei, nossa, uma mangueira aqui no quintal, que maravilha. Ele, rapaz, maravilha nada, isso aí nunca deu nada. Isso é estragado, essa mangueira aí é doente. Ele foi embora, fechei o portão, fui lá bater um papo com a mangueira. Fui lá, botei a mão nela, falei assim, olha, mangueira, você foi criada por Deus para o meu prazer. E foi mesmo. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo para o homem. E plantou o homem nesse mundo para usufruir das coisas do mundo. Alô? Então eu falei assim, mangueira, você foi criada para o meu deleite, para o meu prazer. Esse é o seu Meu Deus. Mas professor, mangueira tem propósito? Tem. Tem. Ela só não tem razão, mas ela é um ser vivo. Se tudo que é vivo, amado, é a palavra que fala, todo ser que respira louve ao Senhor. Como é que uma mangueira louva ao Senhor? Produzindo manga. Qual o propósito dela? Produzir manga. Então ela estava fora do propósito. Então quer dizer que quando você entra no propósito, você começa a produzir? Não. Mas isso é muito simples, professor. Então, mas é profundo, não é? É profundo. Quando você entra no seu propósito, você começa a produzir. Mangueira, a partir de hoje você está sarada e você vai produzir muita manga. Isso era assim, março, fevereiro, março.
Quando chegou lá para novembro, outubro, começou. Manga, 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 manga ficando madura, manga amarelinha. Vamos testar. Aí eu peguei a primeira manga, comi, maravilhosa. Falei, ô pai bom, obrigado. Você ouviu minha voz, né, manga? Gente, naquele ano, aquela mangueira deu tanta manga. Eu colhia balde de manga. A gente fez sorvete de manga, levava manga para a igreja, levava manga para o quartel, porque era uma casa do quartel, levava manga para o quartel, né, dava manga para o soldado. O soldado pulava o muro para comer manga lá em casa, né, que era muro com quartel. Gente, por quê? Porque algo entrou no seu propósito. Quando você descobriu o seu propósito, é isso que essa escola faz, amado. Te ajuda a entender o seu propósito. Eu vou lhe dizer o que o Centro de Treinamento Bíblico Rema faz, amado. Em uma frase. Esse centro, essa escola, ensina você a pensar certo. É isso. Porque se você pensar certo, olha a escolinha. Se você pensar certo, você vai crer certo. Vai descer para cá a revelação. Quando você começa a crer certo, você começa a falar certo. Eu sou próspero. Eu tenho a vida de Deus. Eu sou raça eleita, sacerdócio real. Eu sou uma nação santa. Eu sou escolhido por Deus. Eu sou cabeça e não sou cauda. Começa a falar certo. Quando começa a falar certo, amado, naturalmente as coisas começam a acontecer. É ou não é? Quer ver o seu casamento mudar, amado? Começa a falar certo. Ah, esse marido meu é um traste. Não é não, mano. Começa a dizer assim, você é um homem de Deus. Você é um homem sábio. Não é? Ainda bem que é, tá vendo? Ela diz isso para ele, né? Começa a dizer certo. Ah, professor, o senhor não conhece a minha mulher? Ainda bem, eu tenho a minha. Cada um tem a sua. Você que escolheu, né? Então, abençoe o que é seu. Não é a sua mulher? Abençoe ela, amado. Porque ela tem um propósito. Ajude-a a entrar no propósito dela. Amado, quando ela entra no propósito, rapaz, quem vai ganhar mais é quem? É você, bonitão. Não é? Quando a sua esposa estiver feliz, está todo mundo feliz. Não é assim? É assim, Cativacura, não é? Uma esposa feliz em casa é uma maravilha. Não é? Por quê? Porque ela está vivendo o propósito. O seu propósito é amá-la. Alô? Aí você fica exigindo dela respeito, mas você não está amando. Quando você amar, cumprir o seu propósito, naturalmente ela vai cumprir o propósito dela, que é respeitar você. Oh, aleluia. Meu Deus, é tão simples, professor, então pratica. Então pratica. Pode passar? Aleluia. 1 Coríntios 13, 11. Já estou terminando de começar, né? É só para você ficar com vontade, né? 1 Coríntios 13, 11. Abre lá comigo. Deixa eu ler com você. Porque isso vai ao encontro do que acabamos de dizer aqui. Quando eu era menino, e aqui você sabe que esse menino aqui não é menino de idade fisiológica, é menino de imaturidade, ok? Quando eu era menino, quando eu era imaturo, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Olha a escolinha que eu acabei de mostrar aqui. Pensar, sentir, falar. Quando eu era menino, fazia coisa de menino. Menino tem medo. Menino faz pirraça. Olha lá, ó. Pode passar o próximo? Pode passar o próximo? Isso. Vamos dizer que este homem aqui seja o mesmo menino e o mesmo garoto aqui crescendo, ok? São a mesma pessoa? São. É a mesma pessoa. Mas ela está em níveis diferentes de maturidade. Ali chora porque não teve o que queria. Chorar e resmungar e reclamar porque não teve o que queria é coisa de
Vou dizer de novo para você dizer, que você acabou de dizer, pensando. Chorar, reclamar, ficar batendo o pé, com raiva porque não teve o que queria. É coisa de... Olha. Ainda bem que teve um aleluia, graças a Deus. Aleluia. Quando você não tem o que você quer, você faz o quê? Você agradece, você declara a palavra, você reclama. Aleluia. É só para a gente pensar, só para pensar. Ok? Quando eu era menino, falava, pensava, sentia. Preste atenção para ver se as suas atitudes não são atitudes de menino. Porque menino fala o que quer, menino não pensa no que está falando, menino faz traquinagem, faz bagunça, não é? Menino não pensa nas consequências do que faz, aleluia. Isso é coisa de menino. Mas, olha como é que o versículo continua. Mas, quando cheguei a ser homem, desisti. Que verbo preciso nessa palavra, amado. Desistir das coisas de menino. Diga desistir. Diga desistir é uma decisão. Que está sendo proposto para você, amado, que não fez essa escola ainda, é isso, tomar uma decisão de desistir de meninices. Essa escola vai te ajudar a se tornar um homem, uma mulher de Deus, maduro espiritual, que não é levado por qualquer circunstância. Qual é a sua reação quando o seu carro apresenta um problema mecânico? Qual é a sua reação quando você chega no seu trabalho e o seu projeto não foi aprovado? Se você é menino, você age de uma forma. Se você é maduro, você age de outra forma. Essa escola vai te ajudar a se tornar maduro. Amém? É coisa de maduro, é processo. Pode passar? Eu gosto de colocar essa frase. É um processo. Aprende isso para nunca mais esquecer, amado. Tem algumas palavras que nós vamos corrigindo ao longo dessa escola, e você vai aprendendo a falar certo, porque aprende a crer certo. Uma das coisas que a gente ensina é isso. Nunca mais diga é difícil. Ah, isso aí, professor, é muito difícil. Quando você fala que é muito difícil, você está dizendo para mim o quê? Não consigo, não dá para mim, não vai dar. Né? Emagrecer, é muito difícil. Aleluia. Pausa para a meditação. Não ficar mexendo no celular quando vai deitar na cama. É muito difícil. Aleluia. Não cutuca o coleguinha do lado. Olha para frente. Acordar cedo para ler a Bíblia. É muito difícil. Então, talvez os seus hábitos precisem mudar, para que coisas que são aparentemente difíceis não se tornem mais difíceis. Quando você, diante de uma situação, for tentado, que a gente é tentado a dizer, né? Quando você entra numa loja bem bonitona, ali naquele piso superior do Iguatemi, lá no Lago Norte. Conhece? Umas lojas bacanudas lá que tem lá? Então, quando você passa por ali, você olha para as coisas e fala assim, é muito... Então, pois é. Quando você fala é muito caro, você já disse o quê? Não vou nem entrar. E é verdade, eu conheço gente que não tem coragem nem de entrar na loja, amado. Não vou entrar nada lá. A pessoa vai me tocar lá de dentro. Vai olhar para a minha cara e vai ver que eu não tenho nada. Tentado, né? Tentado a entrar, mas não entra. Vale. Coisa boa. Quando você for tentado a dizer que é difícil, amado, substitua a palavra difícil por é um processo. Amém? Não é difícil, é um processo. Um processo tem início, tem meio e tem fim. No início vai ser mais difícil, mas com o passar do tempo você vai amadurecendo, vai ficando melhor. Andar de bicicleta, no início, você caía toda hora, não era? Mas foi um processo de aprendizado, até você chegar a pedalar sem a mão, né? Eu pedalo sem a mão, bicicleta, né? Minha esposa que brinca, né? Sem uma mão, sem a outra mão, sem os dentes agora, né?
Pessoa que não consegue pedalar sem a mão, né? Mas é um processo. Diga, é um processo. Entender que você é próspero, amado, é um processo. Não acontece da noite para o dia. Eu sei que muita coisa que eu estou te falando aqui, e estou expondo vocês essas verdades, está confrontando você. Que bom, porque é um processo. Eu te garanto que ao final das 14 aulas de vida de prosperidade, você vai sair daqui entendendo que é próspero. Aleluia. Para terminar, vou dizer só uma coisa. A maior prosperidade que pode existir na vida de um crente é a salvação. Essa é a maior prosperidade. A vida eterna. Só o fato de você saber que não vai para o inferno, amado, você é a pessoa mais próspera do mundo. Aleluia. Você é um vencedor, amado, uma vencedora. Como assim, professor amado? Tinham alguns milhões, a médica que está lá atrás me ajude, né? Alguns milhões de espermatozoides nadando em direção a um óvulo. Você chegou lá. Aí tinham mais 10 milhões, amado. Você chegou lá. Você já nasceu vencedor. Tudo bem, eu sei que é um processo. Não é difícil. Mas para você entender esse processo, vem estudar conosco. Você foi abençoado nessa noite? Eu quero orar com você. Você pode fechar os seus olhos? Pai, muito obrigado pela sua palavra viva e eficaz. Obrigado porque você é um Deus bom, um Deus que nos ensina, que nos admoesta, que nos traz para perto, que nos ensina, Pai, a ouvir a sua voz e atender ao seu chamado. Como nós lemos aqui, Pai, ouvir e aceitar. Eu oro para que no coração dos meus irmãos nessa noite tenha sido depositada uma porção preciosa da sua palavra. E que eles não apenas a ouçam, mas a pratiquem. Que eles não apenas a percebam com sentidos naturais, mas com o seu espírito. Para que isso se torne não apenas informação, mas uma revelação no coração deles, gerando assim, Pai, transformação. Eu abençoo cada família aqui, Pai, cada lar aqui representado. Eu os abençoo, Pai, e declaro vida em cada um deles, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Diretora?